Boa tarde, turma. Como estão? Espero que estejam bem. Hoje nossa aula do sábado letivo é sobre coordenação e subordinação. A professora Ivandilma Cruz. Bom, relembrando o que nós estudamos na aula passada, frase, oração e período, nós vamos precisar aqui somente de oração e período para continuar esse estudo. Só relembrando aqui que oração é aquela frase que contém um verbo. Por exemplo, se tem só um verbo, é só uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações e assim sucessivamente. Período é a mesma coisa que oração, tá? Só existe período se tiver oração. Se tiver só uma oração, ou seja, um verbo, o período é chamado de período simples, que vai da inicial maiúsculo ao ponto final. Se tiver 2 ou mais orações, será o período composto, tá? Então, no período composto, nós estudamos o período composto por coordenação e por subordinação. O que é o período composto por subordinação e por coordenação? Vamos ver agora. Período composto por coordenação, para entendermos, a gente vai decompor a palavra coordenação. Ordem, ação, que significa a ação de ordenar junto, ou seja, 2 orações juntas num só período, que vai da inicial maiúscula ao ponto final, mas elas são independentes entre si. Existem 2 tipos dessas orações. As coordenadas assindéticas, que é aquelas com a ausência da conjunção. Por exemplo, aí, Ana almoçou, tomou suco. No lugar de ter a conjunção, nós temos uma vírgula, mas o período é composto, porque tem 2 orações. Ana almoçou, Ana tomou suco, que está unida por a vírgula, mas começa na letra inicial maiúscula e vai ao ponto final. As coordenadas sindéticas são aquelas que têm a presença da conjunção. Exemplo, Ana almoçou e tomou suco, ok? Então, nós temos aí a tabela com a classificação das conjunções, tá? Vocês podem pausar o vídeo quando for precisar para a atividade nessa parte e utilizá-la. Nós vemos aí aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas, elas dão uma ideia de adição, de juntar 2 orações independentes com a ideia de soma mesmo. Aí tem os exemplos de conjunções, vocês podem observar, e nem, mas também, como também, quando tem 2 palavrinhas, nós chamamos locução conjuntiva, que tem o mesmo valor de uma só palavrinha, conjunção, tá? Exemplo, Pedro é educado e gentil. Olha esse i aí, destacado, é a conjunção. A adversativa dá a ideia de oposição, tá? Então, nós temos aí os exemplos, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, e etc. Exemplo, não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Observe que a primeira oração, ela está em oposição à segunda, né? Ou a segunda está em oposição à primeira. Por exemplo, não se esforçou muito. Se ele não se esforçou muito, ou ela, a pessoa, não se esforçou muito, não era para ela obter um bom resultado, né? Pela lógica, mas acontece que ela teve um bom resultado. Então, é uma coisa que está oposta à outra, através dessa palavrinha aí, porém, que é a conjunção. As alternativas, que é ou, ora, quer, já, etc. Que você vai dar a opção da pessoa escolher alguma coisa no momento, né? Por exemplo, ou você estuda ou trabalha. Então, o que você escolhe? Estudar ou trabalhar? Conclusivas. Dá uma ideia de conclusão, como o nome já diz. A palavrinha vai dar uma ideia de conclusão na frase. E quais são essas palavrinhas? Logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, etc. Ou um exemplo. Possuir um bom histórico
possui um bom histórico profissional. Logo, não ficarás desempregado. Então, essa palavrinha logo, ela está dando uma ideia de conclusão, que eu posso trocar por portanto, por isso, assim, por conseguinte, etc. Lembrando que eu posso trocar a conjunção por outra da mesma classificação, sem perda de sentido. E temos as explicativas, que é porque, que, por quanto, pois. Então, nós temos aí um exemplo. Não compareci à festa porque não fui convidada. Olha o porquê aí, explicando a situação. Certo? E o período composto por subordinação. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na anterior para entendermos. Vamos decompor a palavra subordinação. Sub quer dizer abaixo, que depende. Como, por exemplo, submarino, né? Que está embaixo. Então, é a ação de ordenar abaixo, ou seja, são duas orações juntas num só período, mas que são dependentes entre si, uma dependendo da outra para ter sentido. Nesse caso, uma oração será mais importante do que a outra. A mais importante é chamada de oração principal e a outra, que contém a conjunção, é chamada de subordinada. Ela completa o sentido da oração principal. Nós chamamos aqui de OP. Olha um exemplo. A gente não quer que você pegue Covid-19, tá? Então, nós temos aí duas orações porque temos dois verbos, né? A gente não quer que você pegue Covid-19. Aí a primeira, a gente não quer. Aí é a oração principal. Que você pegue Covid-19. Aí é a oração subordinada. Agora observe essas duas orações separadamente sem esse que. A gente não quer. Aí vem logo a perguntinha na nossa cabeça. Não quer o quê? Precisando aí de um complemento de sentido, né? Aí tem que você pegue Covid-19. Esse que aí tá juntando as duas orações. Que aí é uma conjunção subordinada, tá bom? E aí nós temos uma tabela das conjunções, que são, no total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conjunções, né? 9 tipos, classificação. Aí temos algumas conjunções e nós temos alguns exemplos. Eu vou ler aqui só alguns. Nós temos aí as causais, aí tem os tipos de conjunção, aí exemplo. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Se você for falar essas orações separadamente, então você vai ver que elas não têm sentido separado. Olha, elas têm vírgulas, né? Todas elas têm vírgula, você vai saber qual é uma e qual é outra. A oração principal não tem a conjunção e a subordinada tem. Aí você vê aí que elas estão separadas por vírgula, uma da outra, tá bom? Aí vocês podem pausar essa parte da tabela se precisar para a atividade. Então, já que vocês entenderam, agora vamos praticar a atividade. Aí está as páginas do livro e vocês pausem o vídeo, observem as páginas e só respondam no caderno. Obrigada e até a próxima aula.